Muito bem. Então, vamos começar a pensar no que eu estou querendo dizer aqui de custo padrão. Vamos lá, conceito e finalidade do custo padrão. Então, o custo padrão é um sistema de custeamento e uma filosofia de controle das operações da empresa. É o custo estabelecido como meta. Ele é essencial na elaboração de orçamentos e pode ser um instrumento psicológico para a melhoria do desempenho do pessoal. Bom, vamos entender então o que eu quero dizer com cada tópico desse aqui. Primeiro, quando eu falo que o custo padrão é um sistema de custeamento, é filosofia de controle, é por causa do seguinte: quando você desenvolve um novo produto, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Padronizar essa produção. Criar a ficha técnica desse produto. Então, quando eu estava lá na indústria têxtil, em que a gente desenvolvia uma coleção nova, a primeira coisa que a gente fazia era padronizar essa coleção. A gente ia lá para o corte, infestava o tecido, riscava, cortava e via quanto de tecido ia gastar. Juntava os aviamentos, elástico, botão, etiqueta, zíper, tudo que ia gastar naquela, naquela roupa. Montava uma célula de produção e colocava cada costureira fazendo uma etapa daquela roupa. E ainda ia para o lado da costureira e ó, media o tempo padrão que a costureira demorava para cada atividade. Tudo isso, então, ia compor para mim a ficha técnica. Então, quando eu tenho a ficha técnica do produto, pensa comigo. Para que eu faço essa ficha técnica? Ora, eu faço essa ficha técnica para eu ter esse custo estabelecido como uma meta de custo para o produto. E essa ficha técnica é essencial na hora que eu vou fazer a programação de produção. Porque se eu tiver a quantidade que eu vou produzir e eu tiver a ficha técnica, eu sei quanto de material e quanto de mão de obra eu gasto para fazer cada peça que eu tenho ali para fazer. Então, ela é fundamental para isso. E aí entra uma questão importante, ora, na indústria, a gente tem a ficha técnica muito precisa, porque você tem ali a medição correta de todos os recursos que você vai usar. Você tem tudo detalhado. Agora, e no serviço? No serviço eu tenho como fazer ficha técnica? Eu tenho é que fazer ficha técnica. Dependendo do tipo de serviço, é que a precisão dessa ficha técnica não é tão legal quanto na indústria. Por quê? Pensa comigo em prestação de serviço na área da saúde. Quanto custa fazer um parto normal? Quanto custa fazer uma cesárea? Normalmente, o que que os planos, as operadoras de plano de saúde fazem? Elas empacotam esses procedimentos. Elas viram para os hospitais, para as clínicas e falam: olha, para esse procedimento, eu pago X para cada procedimento que você fizer, para os meus clientes. Quando a operadora empacota o gasto do procedimento, o que que ela está fazendo? Ela está montando o gasto máximo que ela aceita pagar por procedimento. Então, do ponto de vista da operadora do plano de saúde, isso é top. Ajuda ela a fazer o orçamento, tendo em vista a média de sinistro ou do tipo de procedimento que é feito, a partir da carteira que ela tem. Agora, do ponto de vista da clínica e do hospital, isso é muito ruim. Por quê? Porque ele passa a ficar espremido com aquele custo. E na hora que ele está fazendo um parto, se tiver uma intercorrência, se precisar gastar alguma coisa a mais, ele não vai falar: não vou fazer porque o plano não paga. Não, ele tem que fazer, ele não pode deixar a pessoa morrer. E o plano, às vezes, vai glosar. O plano, às vezes, não vai aceitar todo o gasto que ela teve. Então, quando as operadoras de plano de saúde empacotam os procedimentos, ela transfere o controle de custo para os hospitais e as clínicas. Eles é que têm que se virar
para conseguir atender a clientela dela e não gastar mais do que está ali no pacote, porque sabe que se gastar não vai receber. Então, na prestação de serviço, nem sempre eu consigo ter uma ficha técnica precisa. Nem sempre. Legal? Mas eu preciso ter. Mas eu preciso ter. Mesmo que às vezes no serviço eu não tenho como ter essa precisão, ter uma estimativa de gasto por procedimento é fundamental para fazer orçamento. Senão você também não faz. A única questão entra na etapa do controle. Na etapa do controle, então, dos gastos, é que, enquanto na indústria, a variação entre o orçado e realizado aceitável é mínima, porque o cara tem ali um padrão de gasto que ele tem que obedecer, na saúde você vai ter que aceitar uma variação um pouco maior, sabendo que não é tão precisa essa ficha técnica. Essa é a diferença.